prazer de estar aqui com os nossos parceiros também. E agradecer a todos que estão aqui presentes, sabe? E dizer também que eu, quando começo a falar, entusiasmo um bocado, fica mais fácil de falar. Por isso, eu vou tentar controlar um bocado e as dúvidas ficam para o fim. Se quiserem que eu aprofunde mais alguma questão, no final poderemos falar mais sobre lá. O tema que eu vou falar hoje é a evolução da paisagem nos últimos 12 mil anos, as evoluções climáticas e a pressão humana. E o convite foi para estar aqui hoje, foi endereçado pelo Centro de Estudos Florestais, mas a verdade é que quando eu falo de paisagem não é só de floresta, óbvio que também é de floresta, mas não é só de floresta. A paisagem é algo mais complexo, envolve florestas e muitas outras formações vegetais, mas também envolve toda uma geografia física e humana que é preciso ter em conta. E no fundo, falar da evolução da paisagem dos últimos, principalmente durante o Holocénico, só é possível se falarmos também da evolução das sociedades durante este período de tempo. Para obter dados, para compreender qual foi a evolução da paisagem, tendo em conta que a paisagem é um espaço de encontro desta geografia física e da vegetação, da fauna e das sociedades humanas, é preciso obter dados de toda uma série de disciplinas distintas, dados paleoambientais que primordialmente são obtidos pelos estudos paleontológicos, que em Portugal têm sido desenvolvidos já há algumas décadas e que têm incidido principalmente sobre contextos de montanha ou contextos litorais, que são onde estão os contextos sedimentares mais propícios para este tipo de estudos, mas também têm sido obtidos dados paleoambientais interessantes em séries geomorfológicas, também dados recolhidos em sítios arqueológicos ligados à investigação arqueológica e histórica, que proveniente de escavações e que dizem respeito principalmente a elementos linhosos, carbonizados ou não, mas principalmente carbonizados, e também de frutos e de sementes. E por outro lado, a investigação histórica em si, de documentação histórica, mas não só, de cartografia histórica também, e que tudo junto, só juntando estes dados todos de diferentes origens é que realmente conseguimos compreender um pouco o que se passou no passado e como chegamos à situação que temos hoje em dia. Eu não vou aprofundar muito estas questões metodológicas. De qualquer forma, eu falei antes que os estudos primordiais para a evolução da paisagem são os estudos paleontológicos, claramente. Os estudos paleontológicos, as sequências retiradas, especialmente em rifeiros, zonas de lagoas, constituem séries temporais que seguem as regras mais básicas da estratigrafia, do mais antigo abaixo, o mais recente acima, e que nos dão uma perspectiva muito fina do que foi a evolução da paisagem ao longo do tempo. Quão mais fina, quanto o menor o intervalo de estudo de recolha que se faz nas colunas. Por outro lado, os estudos da arqueopaleontologia que têm sido desenvolvidos, e se fizerem pesquisas neste sentido, vão encontrar alguns estudos feitos principalmente no centro e no norte do país e que têm graves problemas metodológicos, mas que apesar de tudo têm dado alguns dados interessantes para a evolução da paisagem, em especial para o início do Holocénico, detectando inclusive momentos de alterações climáticas, como o evento 8.2. Por isso, estes dados da arqueopaleontologia, apesar dos problemas todos que têm vindo a dar alguns dados interessantes. Com cuidado na sua interpretação, conseguem-se tirar informações que se conseguem contrastar com os dados da paleontologia das turfeiras. E por fim, aquela que é principalmente a minha área de trabalho, que são os macro-restos vegetais recolhidos em sítios arqueológicos ou não, mas principalmente em sítios arqueológicos, que tem sido essa a tradição em Portugal, e que
que tem também alguns problemas meteorológicos, mas que nos dão um sinal paleoecológico importante também. A partir do momento em que estudamos material vegetal que está em sítios arqueológicos, ele foi recolhido pelas comunidades no passado e foi transportado para os sítios onde essas comunidades habitavam, onde faziam as suas atividades do dia-a-dia. A partir do momento em que é este o processo que leva à preservação, depois pela ação do fogo, que leva à preservação do material até aos dias de hoje, há logo aí um fator de enviesamento que é a seleção humana. Isto não sei se fez bem por causa da luz, mas o que eu queria demonstrar com este esquema é que existe uma diferença muito grande entre o que são os recursos disponíveis no meio, ou seja, aquilo que as comunidades humanas tinham à disposição para utilizar no seu dia-a-dia, e aquilo que nós estudamos. E de facto há uma diferença muito grande. Primeiro porque há logo uma fase de seleção humana. Aquilo que as comunidades utilizam, por exemplo, para se aquecer, ou para cozinhar, para pôr no forno do pão, a madeira que recolhem, que depois nos serve para termos um sinal paleoecológico, é alvo de uma seleção. Não sabemos se selecionavam tudo, se selecionavam o que estava mais próximo, se selecionavam as madeiras que ardiam melhor, que produziam mais calor. Não fazemos ideia, e isso é questões teóricas que são abordadas, mas que, efetivamente, havendo uma seleção, aquilo que está disponível no meio, só uma parte é que vai parar aos sítios arqueológicos. Depois do que vai parar ao sítio arqueológico, nem tudo entra em contacto com o fogo. O que é usado para construção, por exemplo, só se houver um incêndio nas habitações é que efetivamente se carboniza e que se chega aos nossos dias. O que não se carboniza, com o passar dos anos, desaparece. E por isso, só o que tem contacto com o fogo é que é possível de se preservar. Por outro lado, nem tudo que tem contacto com o fogo sobrevive à combustão. O que se transforma em cinza não é identificável. Logo, mais uma vez se reduz o material amostrado, o material estudado. Depois, só uma parte do material que sobrevive à combustão é que sobrevive aos processos pós-deposicionais, nomeadamente, são processos principalmente mecânicos, mas só uma parte é que sobrevive a esses processos ligados, por exemplo, a fenómenos erosivos. Depois, raramente escavamos o sítio por inteiro. E, por isso, só uma parte desse material é que está na área de escavação. Só uma parte do que está na área de escavação é que é recolhido efetivamente a escavação. E disso que é recolhido, só uma pequena parte é que é estudado. Por isso, há uma diferença muito grande entre aquilo que nós estudamos e aquilo que efetivamente estava disponível no meio. E, nestes patamares intermédios que vão condicionando a investigação, há vários fatores que nós não conseguimos ponderar, como a questão da seleção, a questão do própria sobrevivência à combustão, o que faz com que não consigamos propriamente fazer esta transposição direta entre o que é recolhido, o que é carbonizado e o que era a paisagem. De qualquer forma, há abordagens interessantes que se podem fazer a partir destes materiais. E é juntando estas diferentes disciplinas e muitas mais que se consegue ter uma perspectiva genérica do que foi a evolução da paisagem em Portugal durante os últimos milénios. Os 12 milénios porquê? Porque abrange uma transição da última glaciação para o atual interglaciar, o Holocénico, e é impossível falar principalmente das florestas deste atual interglaciar sem falar de como é que elas sobreviveram, como é que os elementos arbóreos, especialmente as espécies temperadas, sobreviveram à última glaciação. E para isso o tema da detecção dos refúgios dessa flora é essencial para compreendermos a vegetação que nós temos hoje em dia. Nós sabemos que, ao nível europeu, é entendido que as penínsulas do sul da Europa, dos quais a Península Ibérica, foram espaços primordiais para a preservação desta flora temperada, e que foi a partir desses espaços meridionais que se colonizou depois uma boa parte das áreas que, durante a glaciação, estavam ou cobertas de gelo, ou então, mesmo não estando cobertas de gelo, com temperaturas demasiado baixas para ter alguma desta vegetação temperada. No entanto, alguns estudos genéticos têm vindo a colocar em questão muitos dos pressupostos que existiam. O que é interessante e que se vê, por exemplo, neste mapa,
que é o número médio de biótopos por floresta, vemos que a diversidade é mais elevada na área central da Europa. E isto deve-se essencialmente ao facto de terem recebido inputs, no fundo, de vários pontos localizados a sul. Daí haver uma maior diversidade genética nas florestas do centro da Europa do que no sul da Europa, exatamente porque vários dos elementos que encontramos no sul da Europa acabam por migrar para norte e por isso há ali um conjunto muito grande um melting pot de diversidade no centro da Europa. O que os estudos mais recentes têm vindo a demonstrar é que, mesmo no centro da Europa, em zonas que não estando totalmente cobertas por massas de gelo, apesar de tudo, eram zonas muito frias, como a zona central da França, a Alemanha, que mesmo nessas zonas existiam refúgios para alguma da flora que se pensava que só poderia ter sobrevivido mais a sul, como as faias, os salgueiros e mesmo os amieiros. Por isso que é a ponta destas setas foram encontrados evidências paleontológicas e mesmo de fósseis, madeira fóssil, que atestam a preservação desses elementos arbóreos de flora mais temperada, também em umas linhas imediatamente abaixo das massas de gelo da última glaciação. Por isso, há que pensar que, afinal, a nossa flora é muito mais resiliente do que se pensava inicialmente e há muitos estudos a fazer ainda nesta área. No que respeita à Península Ibérica, usualmente tida como também um ponto importante de refúgio, o que os estudos genéticos e não só têm vindo a demonstrar é que o contributo da Península Ibérica para a colonização arbórea do resto do continente europeu foi efetivamente reduzido. Ao contrário do que acontece com a Península Itálica e com os Balcãs. No entanto, estudos regionais têm vindo a contrariar algumas ideias, como por exemplo a ideia de que os refúgios existiriam só em zonas de montanha, em vales e zonas de montanha, e efetivamente os estudos mais recentes têm vindo a demonstrar que nas zonas litorais se encontraram importantes zonas de refúgio. Por exemplo, no noroeste da Península Ibérica. E os taxa que se encontram nessas zonas são superiores até de outras zonas da Península Ibérica, mais a sul, e são quase equiparáveis a outras zonas da Europa. Ou seja, uma parte esses refúgios, embora não tenham tido um papel muito importante para a colonização do resto da Europa, tiveram um papel muito importante para a colonização da Península Ibérica. E alguns estudos, especialmente na Galiza, mas também no litoral norte de Portugal, têm vindo a demonstrar a sobrevivência, por exemplo, do castanheiro ao longo do anterior interglaciar, na última glaciação e até aos dias de hoje, embora a presença do castanheiro nas análises clínicas não seja contínua, o facto de ir aparecendo a espaços demonstra que ele sempre existiu ali e que, mas efetivamente com um peso na paisagem muito reduzido e a expressão do que o castanheiro tem hoje em dia, obviamente, tem uma origem claramente antrópica, mas que é uma espécie autóctone. Claro que o próprio conceito autóctone tem que ser, se calhar, revisto, não é? Não faz sentido questionar o caráter autóctone de uma espécie quando ela existe imediatamente além da nossa fronteira, que a noção de espaço é que tem que ser tida em conta, quer dizer, Portugal, as fronteiras são linhas nos mapas, aliás, são linhas no mapa que às vezes até faltam, na zona de Olivença nós nem sequer temos fronteira oficialmente, por isso são linhas no mapa que às vezes nem sequer existem. E por isso temos que pensar nisto do caráter autóctone de outra perspectiva. De qualquer forma, temos vários pontos de sobrevivência de espécies temperadas no noroeste e também, provavelmente, mais a sul. Esta é uma imagem de um dos depósitos mais importantes para compreender todo este processo, o depósito de área longa em Lugo. Não é território português, mas é absurdo pensar nisto só
até às fronteiras, claramente. Mas também não é só de paleontologia não é só através da paleontologia que se fazem este tipo de abordagens. Há um estudo interessante feito na Buraca Grande, que é um sítio arqueológico, uma gruta na Serra do Sicó, que, através do qual se pensa ter detectado uma área de refúgio de flora temperada ou termófila, como por exemplo o zambujeiro e o medronheiro. O que este estudo demonstra é estes níveis aqui de baixo, são estudos de carvões, por isso os diagramas não são iguais aos diagramas polígonicos, e até simplesmente o acto de fazer diagramas para este tipo de realidades é polémico, mas a verdade é que são visualmente apelativos. E o que vemos é, durante estas datas, ou seja, em pleno paleolítico, em plena glaciação, temos um predomínio do pinheiro silvestre e do bucho, mas depois, já em época neolítica, temos claramente o predomínio do zambujeiro e depois também com uma presença significativa do medronheiro. A parte importante aqui é encontrar, numa floresta dominada por pinheiro silvestre e por bucho, encontrarmos o zambujeiro. E essa que é a parte interessante. O que os autores acham é que haveria zambujeiros nos vales da Serra do Sicó e que terão funcionado como refúgio para o zambujeiro e para o medronheiro. Claro que há uns senãos neste estudo. Através do estudo da densidade de vasos da oliveira, do zambujeiro, aliás, tentaram inclusive fazer cálculos de média anual de temperatura e média anual de precipitação, claramente diferenças das camadas mais antigas para as camadas mais recentes, que são claramente mais quentes e com maior precipitação. Tudo parece bater muito certo e é tudo muito bonito. No entanto, aquelas datações que estão aqui podem ser perfeitamente questionadas. A verdade é que numa palestra recentemente, cerca de 1 ano e meio, a doutora Isabel Figueiral, que foi responsável por este estudo de antropologia, disse que já depois disto estar publicado, manda fazer novas datações, e as datações destas cronologias deram datações deste tipo. Ou seja, há contaminações, claramente. E se há uns carvões que estão contaminados, que são mais recentes, apesar de estar nas camadas mais antigas, então isto permite questionar toda a ideia da verdade zambujeira. De qualquer modo, eu não quis deixar de apresentar isto, não só porque tem que ser apresentado, que é para as pessoas não terem totalmente em conta estes dados, mas também porque, apesar de haver estes problemas, o que isto demonstra é o potencial do tipo de abordagem da antropologia para este tipo de estudos. Neste caso não correu bem porque há problemas das datações, mas claramente demonstra que há este potencial e que não tem sido explorado em Portugal de maneira alguma. O que nós vemos, então, pela paleontologia é a fase do degelo e da passagem para o Holocénico, que não foi um processo contínuo. E nós vimos perfeitamente aqui na presença do pólen de pinheiro e de quercus de folha caduca. Realmente há duas fases neste processo, duas fases frias, os drias, e uma fase mais temperada, o tardio-glaciar, e que a vegetação foi respondendo de forma muito rápida a esta sucessão de temperaturas. Ou seja, temos uma fase de melhoria climática com uma curva de carvalho, de folha caduca, a aumentar significativamente. Depois, um aumento do pinheiro silvestre em detrimento do carvalho folha caduca e, por sua vez, depois, logo de seguida, o início da nossa fase atual, não é? E depois a perduração do atual climático dos carvalhais de folha caduca. Ou seja, há uma resposta muito rápida e muito evidente a estas alterações climáticas da transição para o Holocénico por parte da vegetação, neste caso é da Serra do Gerês, mas que é detectado também em Lugo, aqui com o pinheiro, o pinhal de pinos silvestres, com quercus
a suceder, mas durante o máximo do pinheiro, aqui, com uma presença significativa das gramíneas, ligada claramente aos climas mais frios. Em algumas zonas não são gramíneas, são urzes, dependendo, claro, da região que estamos a falar. No caso da Península de Setúbal, temos também o predomínio do pinhal, também há tal alternância entre fases frias e temperadas, o predomínio do pinhal muito grande, muito evidente, mas também com, lá está, os urzais, neste caso são os urzais, e também uma estepe fria. No Algarve, também, embora tenha que ser visto mais em pormenor, os picos de pinos coincidem com as fases menos significativas de quercus, e também, ao contrário, assim, é bastante evidente esta alternância entre as fases frias e as fases mais quentes nesta transição para o início do Holocénico. Por isso, o início do Holocénico, e passada esta transição com a alternância entre fases frias e fases mais temperadas, começa, entretanto, o ótimo climático. Não há um total acordo em relação à evolução climática do Holocénico, e o caso que eu tenho vindo a abordar mais diretamente, que é o caso do Noroeste Peninsular, do Norte de Portugal e da Galiza. Então aí é evidente, temos dois modelos de evolução climática para o Holocénico, um com base nos dados isotópicos da Groenlândia por comparação com os dados palinológicos. E porquê os dados isotópicos da Groenlândia, que é tão longe daqui? Basicamente por causa das correntes do Atlântico Norte, que tiveram uma influência muito grande na temperatura da costa galega e do Norte de Portugal. E por outro lado, dados retirados das torfeiras, mas dados geoquímicos, análise de mercúrio, que têm vindo a constituir também modelos de evolução climática, que são concordantes até determinada fase, até cerca de 1500 a.C., são mais ou menos concordantes, e a partir daí deixam de ser concordantes. Eu, sinceramente, prefiro seguir o modelo de base isotópica e palinológica, porque os dados geoquímicos, a partir dessa tal data, que deixam de ser concordantes com os dados isotópicos, os próprios autores das análises geoquímicas dizem que estas são condicionadas pelo advento da mineração, que começa exatamente nessa fase. Por isso, se deixam de ser concordantes nessa fase, é porque, eventualmente, há um peso da mineração que está a influenciar os dados geoquímicos nas torfeiras. Por isso, não há propriamente um modelo, e percebe-se cada vez mais que aqueles modelos genéricos que antes se dividia entre boreal e atlântico e subatlântico, são modelos globais, interessantes, mas datados, e que, na verdade, há evoluções regionais que interessa aferir por outros meios. O que vemos então é que, no caso da Serra da Estrela, a curva de quercus a subir e a manter-se minimamente estável, claro que diminuindo depois com a ação do homem, claro, mas atingindo o seu auge no ótimo climático do Holocénico. Temos uma fase que alguns autores galegos chamam de fase anatérmica, ou seja, de mudança climática, e temos um destaque mais de climas mais frios a diminuir também ao mesmo tempo. Na Serra do Gerês temos então a fase de uma certa estabilidade na vegetação arbórea, com um domínio claramente dos carvalhais, os carvalhais de folha caduca, neste caso do coelho de robbers, certamente. No Algarve temos as curvas de óleas, de filireia e de pistácia a ganhar expressão a partir desta fase. Por isso, toda esta fase de alteração climática e de início do ótimo climático holocénico parece bastante evidente nos diagramas polínicos, e que demonstra que há uma relação muito evidente entre as flutuações climáticas e as dinâmicas de paisagem. E este diagrama para o Noroeste Peninsular também demonstra isso. Estas curvas mais finas são dos dados isotópicos, e as curvas mais largas são de duas sequências polínicas do norte da Galiza, e dizem respeito à curva de pólen arbóreo, às alterações de quantidade de pólen arbóreo. E apesar de haver
não haver total coincidência, mas também há questões de datação dos dois tipos de cores que podem conduzir a isto. A verdade é que temos picos de temperatura ligados com picos de pólen arbóreo e descidas. Há uma certa concordância entre até determinada fase, uma certa concordância entre a quantidade de pólen arbóreo, ou seja, o domínio das florestas, em articulação com as flutuações climáticas. Isso é por mais evidente. Claro que é interessante perceber que a nossa vegetação, e há uma certa obsessão, principalmente na área da ecologia, pela vegetação climática, tem que ver com as escolas da fitossociologia, que contribuíram muito para o conhecimento que nós temos hoje em dia das nossas paisagens, das dinâmicas ecológicas, mas a verdade é que há uma certa obsessão pelos clímaxes, e a verdade é que esse clímax durou muito pouco tempo. O ótimo climático, e até ao início das pressões antrópicas, nós temos ali 4.000 anos, 3, 4.000 anos, dependendo depois de região para região, de efetivo domínio desta vegetação climática, e que depois começa a haver uma pressão antrópica, e daí que eu achar que é impossível pensar as dinâmicas de paisagem sem pensar no fator humano, que é uma das críticas que eu faço, efetivamente, à fitossociologia, mas que, embora eu me insira claramente num grupo de investigação que tem toda a sua base de investigação, é a fitossociologia, mas isso não muda nada. E o que começa a haver nos diagramas que temos na altura é, por exemplo, aqui no caso da Serra da Estrela, uma curva de ericáceas que começa a ser bastante evidente. Aqui não, o pólen de cereal, há aqui uns pontos mais antigos, mas que têm questões taxonómicas. Pode dizer as datas, desculpa lá. As datas, eu já no slide a seguir já vou mostrar melhor as datas, não se vê bem não. Mas isto coincide basicamente com o Neolítico Médio, com 4.000 e tal anos de Cristo. Há que ter em conta também as discrepâncias das datações do início do Neolítico na Península Ibérica, e no caso de Portugal também há claramente algumas discrepâncias nas datas, nas datações. O que tem sido demonstrado, por exemplo, na Galiza, é que o pólen de cereal aparece nos diagramas só por volta de 4.400, 4.300 a.C., mas que os sinais de impacto humano na paisagem, quase certeza relacionados com atividades de pastorícia, são anteriores, ou seja, são cerca de 600, 700 anos anteriores ao pólen de cereal. Tem levado alguns autores a achar que isto testemunha uma primeira, uma maior incidência das atividades de pastorícia em relação às da agricultura, e eventualmente uma introdução tardia da agricultura na região. Eu sinceramente acho que é uma boa hipótese, e que os estudos da carpologia, embora muito incipientes na região, têm vindo mais ou menos a demonstrar isso. De qualquer forma, o que é evidente também nesta primeira fase de pressão sobre a paisagem, que a pressão é diminuta. Ou seja, há evidências de agricultura, há evidências de pastorícia, do uso de fogo, por exemplo, a abertura de clareiras, mas a pressão ainda é pequena. A paisagem, a vegetação arbórea mantém a sua perfeita capacidade de regeneração após estes primeiros impactos, o que está perfeitamente de acordo com os ritmos sazonais que estas comunidades viviam. Faz muita confusão, e já me fizeram várias vezes estas perguntas em palestras, que é mas como é que são agricultores, mas ainda se mantêm nómadas, mas não faz sentido, são agricultores que têm que estar fixados no sítio. Não é verdade, ainda hoje em dia há comunidades de agricultores na América do Sul que são nómadas. Ainda na década de 60 e de 50 em Portugal havia comunidades que não são nómadas, mas pronto, mas que não estavam totalmente fixos no mesmo local durante todo o ano, na Serra do Gerês, com um sistema diferente, não é comparável a isto, né, das bandas e das inverneiras, mas que demonstra que com ritmos sazonais, entre 1, 2 ou mesmo 3 locais, que as comunidades conseguem ter práticas produtivas e ter algum impacto na paisagem. Claro que a paisagem mantém
uma certa capacidade de regeneração, que é evidente na Serra da Estrela e é evidente mesmo em outros locais. Tinha ideia que aqui já estavam estão ali as datas. As datas já para a fase mais recente, sim. O que temos, então, nesta fase inicial do Neolítico, e o Neolítico no sul de Portugal começa por volta de 5.500 a.C., temos então uma fase de pressão sobre a paisagem que é incipiente, mas que aumenta claramente no final do Neolítico, na transição para o Calcolítico, ou seja, entre 3.500 e 3.000 a.C., as coisas mudam. Passa a haver ainda fases alternantes de desflorestação e recuperação da floresta, o que se coaduna ainda com o estilo de vida destas comunidades, que não são completamente sedentárias ainda nesta fase, mas em algumas regiões, como na Serra da Estrela e como também na Galiza, notam-se os primeiros fenómenos erosivos marcantes, que depois terão impactos grandes até do ponto de vista económico para estas comunidades. E aqui entra mais uma vez o conceito de paisagem. O que há não é só uma incidência das atividades produtivas. O que há um novo conceito de paisagem a partir desta fase, a partir do Neolítico Médio final, há um novo conceito de paisagem claramente. E quando nós vemos os estudos da Serra da Freita e vemos os estudos geomorfológicos que são feitos na Serra da Freita, encontramos fases de fenómenos erosivos datados, aqui as datas, que são coincidentes mais ou menos com as datas dos monumentos megalíticos que existem na Serra. Ou seja, isto quase nos levaria a sugerir que, tudo bem, eles queimaram aquilo para construir os monumentos megalíticos. Não é necessário que isso tenha sido, mas esta coincidência demonstra principalmente uma mudança no conceito de paisagem para estas comunidades. Porque os monumentos megalíticos são formas de marcação da paisagem. Há mil e uma tentativas de interpretação do que são estes monumentos e não vamos falar aqui nisto. São locais de enterramento, claro, mas o que é que eram, além de locais de enterramento, isso aí diferentes escolas dirão diferentes coisas, mas a verdade é que normalmente é assumido que houve um esforço da comunidade para a construção daquele monumento, e normalmente são vários monumentos, porque há um esforço de uma ou mais comunidades para construir os monumentos, que são marcos na paisagem, que legitimam o uso daquela zona. Muitos deles, principalmente nas escavações que foram feitas na Serra da Alvoreira e noutras serras do norte do país e no centro do país, têm vindo a demonstrar que muitas destas antas estão construídas exatamente por cima dos locais onde eles viviam, ou seja, estão marcas das cabanas onde eles viviam, estão por baixo destas antas. Por isso, há uma relação simbólica aqui também, de legitimização do espaço, que responde a uma mudança nestas comunidades, que continuavam a ter movimentos sazonais entre os vales e as montanhas, em função dos ciclos naturais, claro, e em função à procura de pasto para os animais e ao mesmo tempo com alguma agricultura. Na fase seguinte, a Idade do Cobre, o Calcolítico, o esforço de construção de monumentos para os mortos diminui bastante, e o que temos é um esforço de construção de monumentos para os vivos. Sejam monumentos, sejam sítios onde eles habitavam, fossem, ou então recintos, eventualmente com um intuito mais simbólico, mágico, religioso, como queiram. A verdade é que o esforço passa do mundo dos mortos para o mundo dos vivos, o que pode ter que ver também com uma mudança na forma como entendiam a paisagem. Claro que isto, eu não vou dizer como é que eles entendiam a paisagem, isto foi há 5.000 anos atrás, não sei, mas se pensarmos que são sítios que são visíveis, são marcos na paisagem, que são visíveis às vezes a largos quilómetros de distância, isto teve que ter um significado além do sítio para onde eles iam viver. Não, está aqui uma mudança. E neste momento, um sítio como o Castelo Velho, o Peixe de Mão em cima, ou o Castro de Palheiro em Mursa em baixo, tornam-se elementos da paisagem, tal como uma árvore, tal como uma fraga
estes povoados são elementos da paisagem neste momento. E tem que ser encarar a evolução da paisagem é encarar também a evolução dos espaços dos vivos, os espaços em que estas comunidades se movimentavam. Do ponto de vista do mais paleontológico, o que nós temos então é uma passagem de ecossistemas naturais para ecossistemas seminaturais, que corresponde essencialmente a uma alteração do uso do solo, que, por causa da agricultura, da pastorícia, o recorrente uso do fogo, que leva à degradação do bosque e cada vez mais à manutenção principalmente de ecossistemas naturais, principalmente nas zonas de vales mais profundos. Há uma fragmentação da paisagem também nesta fase. O que os estudos antropológicos têm vindo a demonstrar, e apesar disto ser um domínio principalmente da paleontologia, os estudos antropológicos têm algum peso para aqui também, e na Península de Setúbal tem sido possível contrastar alguns dados paleontológicos com alguns dados antropológicos, e que vão bater mais ou menos certo, embora o sinal paleontológico da antropologia seja mais difícil. E o que temos então é uma desflorestação a partir da idade do cobre, do Calcolítico, que é bastante visível na Serra da Rábida. E temos depois, por exemplo, os dados do Castro de Chibantes, que é em Almela. Vemos também uma exploração de formações de matagais, que é bastante evidente nesta fase também do Calcolítico, ou seja, significa que as formações existiam e que existiam em abundância, embora existissem também carvalhais, que nós temos também nos estudos antropológicos essas evidências, mas há aqui uma mudança clara que é detectável de sul a norte do ocidente da Península Ibérica, desde o Algarve até Lugo. Encontramos isto a coincidir mais ou menos cronologicamente todas estas fases. Estas fases antecedem claramente aquele que é o momento primordial na alteração da paisagem no Ocidente Peninsular. Não é o Calcolítico, não é o Neolítico, mas sim a Idade de Bronze, em especial o final da Idade de Bronze, que marca claramente o ponto de viragem da paisagem e das florestas no Ocidente Peninsular, e que é perfeitamente visível um pouco por todo o território. O que nós vemos que na Serra da Estrela, a escola holandesa de Leuven e Knapp, que não sei dizer bem estes nomes, realmente, eles englobaram isto numa fase do bronze final à alta Idade Média, pronto, uma fase polínica. Os estudos que foram feitos em Serra da Estrela são estudos históricos da paleontologia portuguesa, marcaram o início. Não marcaram o início, porque temos estudos mais antigos, os estudos mais antigos em paleontologia na Península Ibérica são estudos portugueses, de Montenegro Andrade, da Faculdade de Ciências do Porto, mas estes claramente são os estudos científicos mais antigos que nós temos em Portugal, e que são estudos muito interessantes, mas que claramente foram feitos por pessoas que não conheciam a nossa realidade. E não só do ponto de vista ecológico, mas do ponto de vista histórico. Nós vemos vários artigos deles e não conseguem relacionar momentos de mudança da vegetação com claros momentos da história do nosso país e da pré-história do nosso país, mas especialmente da história do nosso país, coisas mais recentes. Eles não os conseguem identificar porque não estão familiarizados com isso. Não tem mal nenhum, nós temos é que conseguir. Felizmente eles fizeram uma disponibilização de dados, há artigos, e é isso que interessa, nós usamos os dados que eles disponibilizaram. De qualquer modo, eles detectam uma fase a começar no bronze final. E o que é interessante é que a fase anterior, na Serra da Estrela e noutras áreas, eram marcadas por fases alternantes de desflorestação e de recuperação da floresta, desflorestação e recuperação da floresta. Tinha que ver com comunidades que, efetivamente, não eram comunidades sedentárias, mesmo com aquele esforço de monumentalização, continuavam a ser sociedades plenamente sedentárias, e que a coisa muda no bronze final, basicamente. E no norte de Portugal isso é muito evidente, porque é quando constroem os primeiros castros, os grandes castros do norte de Portugal, os primeiros são construídos no bronze final, e isso sim, eu chamo isto de um processo de ruralização, mas é mais do que um processo de ruralização, é um processo de territorialização.
a paisagem e o espaço, de modo em si, não é entendido só como um local de fruição, ou um local para a subsistência das comunidades. O espaço passa a ser um território. O território pressupõe fronteiras, e daí ser o início da etnização no Ocidente Peninsular, ser também nesta fase. Por isso, a partir do momento em que há um território, isto tem implicações muito grandes nas comunidades, na vida das comunidades, e tem problemas muito grandes também para a própria evolução da paisagem. O que é que acontecia às comunidades do Neolítico e do Calcolítico quando, por exemplo, na área no Calcolítico estariam mais fixados durante mais tempo num determinado local, imaginemos que estavam 10 anos a viver no mesmo local, o que é que acontecia quando, por exemplo, os solos onde eles cultivavam se esgotavam? Temos que pensar que são comunidades que usam o arado pouco profundo, que não há qualquer evidência de que estrumassem as terras. O que é que acontecia, efetivamente, quando os solos se esgotavam? Iam para outro local. É a vantagem de serem seminómadas, é que, esgotando-se os solos no local, vão para outro, onde podem praticar a sua agricultura. A partir do momento em que as comunidades se sedentarizam, a partir do momento em que há esta territorialização, isso deixa de ser uma opção. E deixa de ser uma opção por uma razão muito simples. Mesmo que eles quisessem mudar de território, não podiam, porque o território ao lado já é o território de outra comunidade. E há quem associe isto a conflitos bélicos no norte de Portugal. Pronto, isto é muito difícil de sustentar. A verdade é que os poblados têm fortificações, algumas delas muito monumentais, mas a partir do momento em que não há esta possibilidade, as comunidades têm que começar a gerir o seu território, aquele que está dentro das suas fronteiras. E, acima de tudo, tem que geri-lo para a sua própria subsistência, para evitar a fome. No caso da agricultura, nos estudos que eu tenho vindo a realizar no norte de Portugal e na Galiza, há claramente uma mudança. Há uma mudança que não tinha sido detectada antes, porque não se tinha explorado todo o espectro taxonómico dos cultivos destas fases, e a mudança tem que ver com a introdução de 3 espécies durante o bronze final e idade do ferro, 3 espécies, 3 cultivos que serão muito importantes, que é o milho miúdo, Panicum miliacum, não é o milho americano, que foi introduzido no bronze pleno, mas que só se torna um cultivo importante no bronze final, que é sementes grãos pequenos, que têm um pouco mais de 1 milímetro. O trigo espelta, que é introduzido no final da idade de bronze, em transição para a idade de ferro. E o trigo espelta tem uma vantagem em relação ao trigo que nós usamos hoje em dia para o pão, que é o trigo espelta dá-se muito bem em solos de montanha, em zonas chuvosas, ou seja, é muito pouco exigente do ponto de vista edáfico e mesmo de exposição solar, é muito menos exigente que o trigo do pão, o trigo comum que nós usamos hoje em dia. E depois, na idade do ferro, a aveia. E se formos a ver o conjunto de espécies que estas comunidades cultivavam para se alimentar, a maior parte destas espécies é muito pouco exigente do ponto de vista dos solos. E isto acontece porque eles têm que começar a usar o que atualmente se chama solos marginais, áreas marginais para a agricultura. Eles têm que começar a usar isso porque não podem simplesmente ir para o território do lado que já não é deles. Podemos conseguir imaginar a implicação que isto teve, por exemplo, na criação, nos movimentos de transumância, por exemplo, porque aqui há territórios, os movimentos de transumância são muito mais complicados, que continuariam a existir na altura, mas são efetivamente mais complicados. O que nós vemos nas análises clínicas para esta fase, então, isto, a curva de pólen arbóreo, Quercus robur tipo, Quercus caducifolium, e vemos esta diminuição. Que aqui já é na transição também já para a época romana, não é muito preciso a questão cronológica aqui, mas a partir do bronze final e depois até a época romana o que vemos é esta queda abrupta. Aqui no Algarve temos já no Calcolítico, que começa mais cedo, esta diminuição do pinheiro, mas temos
na Idade do Bronze, esta diminuição do Quercus, ao longo do Bronze Médio e com as ericáceas a ganhar uma preponderância muito grande na paisagem. Por isso, é evidente que há aqui uma mudança muito grande e que o ponto de charneira é este bronze final e a Idade do Ferro. Na costa alentejana acaba por ser o mesmo. Temos o aumento dos fenómenos erosivos e do assoreamento das linhas de água a partir da Idade do Bronze, incrementado claramente em época romana. No estudos de sedimentologia na Galiza tem documentado também estes fenómenos erosivos. Há um fenómeno erosivo muito importante que começou no Neolítico final e durante o Calcolítico, que dura pela Idade do Bronze. Por isso, a paisagem muda não só do ponto de vista da vegetação, mas a morfologia da paisagem efetivamente muda. Os solos de vertentes tornam-se muito mais complexos e os vales tornam-se muito mais profundos. A própria fisionomia da paisagem acaba por mudar muito. É possível que as comunidades se tenham adaptado a estas mudanças e que tenham adaptado até os seus próprios sistemas de povoamento em função desta mudança. No Norte de Portugal, na Galiza, é o que eu creio que aconteceu. Na Idade do Ferro, há aquela adaptação que eu falei dos cultivos, que curiosamente corresponde também a uma fase fria. E aqueles cultivos não são só bons para solos pobres, mas também para climas mais duros. A época romana, que é tradicionalmente apontado como um ponto de viragem, eu acho que o ponto de viragem é mais antigo, é no bronze final. A época romana é uma continuação daquilo que começa no bronze final e que, se a Idade do Ferro já por si é diferente um pouco por todo o país, porque temos fenícios a sul e não temos a norte, e isso tem implicações económicas e logo implicações na gestão da paisagem grandes, a época romana é mais ou menos o mesmo processo. Nós temos uma romanização muito desigual pelo país e isso tem importância no ponto de vista da paisagem, porque os romanos, é tradicionalmente assumido que os romanos trouxeram o binómio cidade-campo, ou seja, neste caso cidade-vila de produção, as vilas, casas, estruturas senhoriais de produção agrícola e as pequenas quintas também, cuja principal intenção seria abastecer a cidade. Isto aqui tem implicações muito grandes na paisagem. Basta ver o caso do Alentejo e em torno das cidades romanas, como no Alentejo, da Évora e Beja, que de facto o campo dessas cidades é marcado por muitas destas vilas e quintas, explorações agrícolas, que viviam em parte em função dessas cidades, para abastecer essas cidades. Muitas vezes os seus donos até viviam nas cidades e que acaba por ter um impacto muito grande na paisagem, de mais uma fase de desflorestação, a pouca desflorestação que ainda poderia ser feita. Há uma ideia, há uma citação que normalmente é atribuída a Estrabão, creio ele, que diz que quando os romanos chegaram à Península Ibérica, um esquilo poderia atravessar a Península Ibérica de um lado ao outro numa árvore, sem nunca tocar o chão. Por acaso, quando vimos aqui chegar, vimos um esquilo e andava pelo chão, apesar de haver árvores. Seja como for. Eu já li Estrabão, sinceramente não li de uma ponta à outra, é chato, mas de facto tem lá dados muito interessantes e nunca vi isso. E várias pessoas já me disseram que leram o livro e nunca encontraram isso. Por isso é possível que estejamos perante um mito, como há muitos, de coisas que vão circulando, que alguém disse isto e não se sabe bem. Seja como for, mesmo que ele tenha dito isso, o que podemos dizer é que ele mentiu. Tal como mentiu muitas outras coisas. Para os romanos, e é essa que é a parte interessante, para os romanos era importante denegrir a imagem daqueles que eles conquistavam para exacerbar o seu papel como agente de civilização. E por isso é que disseram que as comunidades do norte da Península Ibérica, nomeadamente da área castreja, só comiam bolote e não tinham praticamente agricultura nenhuma. É completamente mentira, eles comiam de facto a bolote, mas tinham uma agricultura muito bem estruturada. Por isso Estrabão mentiu aí, simplesmente mentiu. Ele deturpou um bocado a realidade, simplesmente para salientar o papel que os romanos estavam a ter, a trazer civilização para a barbárie. E fizeram isso um pouco por todas as áreas conquistadas. E por isso, essa ideia do esquilo, mesmo que ele de facto tenha, mesmo que seja atribuído a Estrabão ou a outro autor da época romana,
tem este intuito também, porque as florestas são associadas a um aspecto selvagem, à falta de civilização. Porque para os romanos, uma paisagem tem que ser uma paisagem ordenada, com centuriação, ou em alguns casos não há centuriação, é basicamente uma estrutura a partir das cidades de divisão de terrenos, praticamente ortogonal, e que foi encontrada em cidades romanas em Portugal, no sul de Portugal, mas este espaço organizado é para eles o que é a civilização. O espaço selvagem do esquilo que atravessa a Península Ibérica, para eles é um sinal de barbárie, e para nós, se calhar, hoje em dia acharíamos uma grande piada, ainda é pena que não seja assim, mas para os romanos não era assim, não é isso que entendiam. Mas isso não é verdade. Não é verdade, porque quando os romanos chegaram cá, as florestas já não seriam propriamente áreas, não haveria áreas florestais muito grandes, provavelmente só em zonas mais isoladas é que essa seria encontrada. De qualquer modo, os romanos trouxeram algo de novo. Trouxeram mais desflorestação, claro, mas trouxeram paz. Trouxeram uma rede viária, ou seja, trouxeram uma forma de estruturar o território, de estruturar a paisagem, de uma forma racional, de uma forma direcionada para a produção agrícola, para a produção mineira, claro, fizeram hierarquizações de povoamento com as cidades, com as vilas, com as quintas, trouxeram de facto um sistema diferente de organização da paisagem e que não é visível em todo o território. Se chegarmos ao norte de Portugal, só temos uma grande cidade, que é a Bracara Augusta, não temos grandes vilas, não temos grandes explorações rurais, pequenas explorações rurais só, temos aldeias, como as que nós temos hoje em dia, coisas que não é documentada, por exemplo, no Alentejo, não há aldeias romanas no Alentejo, existem muitas no norte de Portugal, porque diferentes zonas do país, obviamente, tiveram diferentes fundos culturais e tiveram diferentes estratégias dos romanos, até por causa da demografia e tudo mais do território. De qualquer forma, há efetivamente mudanças, há técnicas de regadio diferentes, há uma cultura agronómica e não só, também na área da silvicultura, há tratados, há o Columela, que é ibérico, né? Nasceu em Cádiz, por isso há todo o conhecimento teórico e prático que os romanos trouxeram e que incrementaram cá e que, de certo modo, está a ter tido alguma implicação na gestão da paisagem nessa fase, embora seja um bocado discutível, nós não sabemos até que medida os conhecimentos teóricos chegavam efetivamente ao mundo rural romano, onde ninguém lia latim, e por isso é duvidoso como é que tudo isso foi incorporado pelas comunidades. De qualquer forma, há uma redução drástica, mais uma vez, da área florestal, da pouca que existia, e expansão das pastagens baixas, expansão das áreas de culturas agrícolas, também de alguma silvicultura. A questão do castanheiro é problemática. É tradicionalmente atribuído aos romanos a expansão do castanheiro. Não é totalmente consensual. E por acaso, ainda antes de ontem, umas amostras que estou a estudar com um aluno de mestrado, apareceu-nos uma castanha num sítio romano, está datado, nós obtivemos a datação, mas é uma castanha. Tem muita madeira de castanheiro, mas só tem uma castanha, e isso quer dizer muita coisa, quer dizer que eles exploravam a lenha, ou seja, havia a espécie, mas isso é normal, é autóctone, por isso é normal que existisse o castanheiro, mas em todo Portugal existe um sítio romano com castanha, que é este tal sítio, e até agora tem duas outras castanhas. É esta que nós encontramos, mais umas das escavações anteriores. Isto quer dizer que, se calhar, afinal, esta exploração do castanheiro em época romana não foi tão evidente quanto se pensa. As análises clínicas também não esclarecem muito esta questão. Sabemos que o castanheiro não é uma espécie muito competitiva, ou seja, que incorporaria os bosques caducifólios e os bosques mistos, por exemplo, no caso do norte de Portugal, mas que naturalmente é uma espécie que perde em competição no seio destas florestas, ou seja, não se expande muito. Significa que só com a ação humana é que se poderia expandir. Nas análises clínicas não é assim tão evidente. Mais uma vez, no caso do norte de Portugal e da Galiza, as análises arqueopaleontológicas que eu falei falam de uma expansão do castanheiro logo na Idade do Ferro, mas há problemas muito graves nesses tipos de estudos.
qualquer forma, o que é evidente é que em época medieval, sim, há uma expansão do castanheiro. O professor Paulo Remil Rego, em Santiago de Compostela, está a estudar um bocado esta questão e está a tentar pensa que a expansão do castanheiro está relacionada com a ordem de Cister. Por acaso, é uma hipótese interessante, talvez no futuro se consiga perceber isso. No que respeita à agricultura, e se pensarmos que o espaço romano, a paisagem é articulada neste binómio cidade-campo, mais evidente da sul do que a norte. A norte não é claramente isto, é mais pequena cidade e aldeia, é um binómio um bocado diferente, mas a agricultura, em época romana, é muito diferente de sul para norte do país. Se formos a norte do país, as mudanças são muito menores entre o que é anterior romano e o que é romano. Há pequenas alterações só. A sul do país há de facto estas estruturas de produção agrícola muito grandes que acabam por dominar a paisagem. Temos barragens construídas em época romana, no Alentejo e no centro do país também. Temos muitas coisas que vão alterar toda a paisagem nesta fase. Temos a chegada do centeio, neste caso, que no caso do norte de Portugal temos que pensar o impacto que isto teve do ponto de vista da paisagem e que tem que ver também com muitos fenómenos erosivos, a acidificação do solo e tudo mais, com práticas agrícolas insustentáveis desde o Neolítico até aos dias de hoje, se passarem, e que o centeio veio um bocado solucionar. Os romanos, e se lermos o Plínio diz horrores do centeio, diz que aquilo é amargo, que só os pobres, só se come aquilo para evitar a fome, ele diz. Mas ao mesmo tempo ele diz que é o único cereal que é rentável em determinado tipo de terrenos, e é por isso que é introduzido. Isso já nos diz também como é que estava a paisagem quando chegamos pessoalmente ao final da época romana, que é quando o centeio é puramente fermentado. As fases posteriores da época romana, isto já vai longo, por isso eu vou acelerar um bocado isto. As fases posteriores são muito mal conhecidas, do ponto de vista histórico e arqueológico, muito mal conhecidas, do ponto de vista da evolução da paisagem também. O que nós temos de forma evidente em alguns diagramas políticos é que mesmo na época romana há uma fase de recuperação da paisagem, da floresta, quer dizer, uma fase de recuperação da floresta que é tratado na costa alentejana, nos trabalhos de José Mateus, e que é tratado também na Galiza, por exemplo, que corresponde a uma crise política do Império no século III. O que é interessante, o José Mateus tenta relacionar a recuperação da floresta, o aumento de pólen arbóreo do século III com a desativação temporária, pelo menos, das minas de aljustrel, e causaria um menor impacto na paisagem, por causa dessa desativação temporária, em função das quebras nas transações económicas e nas transações comerciais do Império, em função desta tal crise política de sucessão de imperadores no Império Romano. É interessante, uma perspectiva interessante. A verdade é que no século III, em vários diagramas políticos, o século III aparece como uma fase de pequena recuperação, desde o bronze, em alguns diagramas políticos, desde o bronze final conseguimos uma recuperação do pólen arbóreo, o que não deixa de ser interessante, e corresponde a um momento de crise política, o que se pensarmos no início do que eu falei em relação às alterações climáticas do Holocénico, isto é a evidência de que o paradigma mudou completamente e que passámos de uma paisagem que se alterava em função de condições climáticas para uma paisagem que, logo em meados do Holocénico, que se passou a determinar pela ação humana, e inclusive uma sucessão imperial em Roma que causa a recuperação da floresta em Portugal. No caso dos reinos germânicos, no final do Império, é normalmente assumido que há uma recuperação das florestas, há problemas de datações e de integração cronológica de alguns dados clínicos, mas em princípio sim, há uma recuperação das florestas por causa da ruralização da sociedade. Isto pode parecer contraditório, porque há uma ruralização da sociedade, ou seja, há um crescimento do mundo rural, mas isso corresponde a uma recuperação da floresta, porque as cidades, desde a época romana, que era o ponto de origem da pressão sobre a paisagem.
causa da presença muçulmana, menos conhecida é, está ligado, claro, a alguma silvicultura, a introdução de espécies de frutícolas e hortícolas. Em princípio parece que se volta um pouco ao paradigma romano, mas efetivamente, mesmo do ponto de vista paleoeconómico, é uma fase muito mal conhecida, porque tem havido muito poucos estudos direcionados para isso. O que temos para a época medieval, então, e pós-medieval, ou seja, a época cristã, passamos então para uma fase onde já não podemos falar de recuperação da floresta, mas sim de florestação, ou seja, de povoamentos florestais. Isso é evidente desde o século XIII em Portugal e é evidente nos diagramas clínicos aqui. Já é muito recente, tem com os povoamentos do século XIX e XX, mas a verdade é que o crescimento da cultura de pinos começa logo em época medieval e que não é evidente só na Serra da Estrela, é também visível noutros diagramas. O que temos é, a partir do século XIII, graves problemas, do século XIII e XIV, graves problemas nas comunidades rurais. Chega a haver protestos junto da corte por falta de lenha. E eu passei uma semana e meia em Alfândega da Fé e eu posso dizer que de facto é muito difícil viver sem lenha, nesta fase fria nesta semana que tivemos. E as comunidades que não tinham eletricidade, basta pensar nisso, tudo é feito com lenha, as comunidades começam-se a queixar às cortes com falta de lenha, falta de material de construção e tudo mais. Temos a construção naval, já sei que eu tenho que acabar, a construção naval, a subexploração dos recursos florestais, ao longo, desde o século XIII até o século XVI temos graves problemas de desflorestação, de erosão de solos também, que levarão depois que explicarão a situação atual do estuário do Tejo e da Ria de Aveiro e das lagoas da zona de Óbidos, por exemplo. Temos logo desde o início do século XIII a tentativa de solucionar estes problemas com povoamentos florestais, privilegiando inicialmente, desde o início, o pinheiro, mas não só. Sucessivamente, ao longo dos diversos reinados, até ao século XVII e XVIII, vão havendo tentativas de solucionar o problema com povoamentos florestais, mas a verdade é que não há uma solução para o problema, tendo em conta que a ação que o Estado português tinha na altura só incidia sobre a própria área florestal, que era bastante reduzida. As consequências acabam por levar a ser o ponto de partida para aquilo que é a nossa situação atual, com um patamar intermédio do incremento dos povoamentos florestais do Estado Novo, primeiro com o Pinheiro Bravo e depois com o eucalipto, já após 25 de Abril, com o incremento do eucalipto também, o êxodo rural, e passar isto acima, mas que leva então ao abandono de boa parte do interior do território português, muitas aldeias que acabam de ser abandonadas, a situação que nós temos hoje em dia. E, ao mesmo tempo, o que é interessante, que é perfeitamente visível em algumas áreas, em especial do norte de Portugal, onde a recuperação da floresta é por questões climáticas mais rápida, vemos que há uma recuperação da floresta natural. Passamos, então, desta tal recuperação de floresta para o povoamento florestal e agora temos as duas coisas lado a lado. Temos recuperação da floresta claramente visível em algumas serras do norte de Portugal, que vem deste abandono rural, claramente. E que se não houver incêndios, se não houver uma mudança de paradigma económico agora, que nos obriga a ser sustentáveis do ponto de vista agrícola, se não houver uma mudança nesse nível, efetivamente vamos ter carvalhais como se calhar já não tínhamos desde o bronze final. Vamos ver. Eu termino então com uma citação de Paulo Rei Milreca, que
que diz que a consideração do espaço como uma realidade unicamente ordem-física e ambiental desmorona-se perante a evidência que o espaço é sobretudo uma categoria cultural, um conceito específico de cada sociedade ou inclusive de cada grupo de poder ou resistência dentro de uma determinada sociedade. Isto acho que é por demais evidente, principalmente com a evolução da floresta e da paisagem durante o Holocénico, e ao que eu acrescento a pergunta se o espaço é um reflexo da sociedade, o que é que a paisagem de hoje nos diz acerca de nós próprios, e acho que é uma reflexão que devemos fazer. Os estudos da paisagem antiga e da agricultura antiga têm que ser repensados, creio eu, nesta lógica de diacrónica, têm que ser repensados para nos dar dados para compreender o que é que foi essa evolução e compreender o que é que isso pode ser útil para nós hoje em dia. Isso é o que está na moda hoje em dia, a ciência tem que ser útil para alguma coisa, quando no fundo conhecer o passado só por si, todo o conhecimento é útil de alguma maneira. Mas a verdade é que nós temos, perante processos ecológicos, processos sociais que têm implicações ecológicas, que são claramente anteriores a qualquer dado de fotografias aéreas, a qualquer dado de climáticos instrumentais que nós temos. Ou seja, as coisas começaram muito anteriormente. E se não tivermos esses dados desta diacronia, eu não sei como é que nós conseguimos perceber os processos ecológicos quando nós só estamos a lidar com... só temos instrumentos para medir os processos ecológicos das últimas décadas. Não? Os processos ecológicos vêm muito mais atrás. E se não obtivermos dados e não conseguimos fazer um esforço para comparar esses dados de origens instrumentais diferentes, se não tivermos esse esforço, eu não consigo perceber como é que nós compreendemos efetivamente as paisagens que nós temos hoje em dia e as paisagens que vamos ter no futuro. E mais, se as comunidades ao longo do tempo foram se adaptando a estas alterações da paisagem, ou parte eram provocadas por elas, mas também foram se adaptando às alterações climáticas, no caso da Idade do Ferro, os cultivos que eu falei, tem também uma questão climática por trás. Se as comunidades humanas estão adaptando a todas estas mudanças, e nós estamos a falar da nossa sociedade de adaptarmos também às mudanças, porque é que não vamos ver o que é que fizeram no passado e vamos talvez assim compreender melhor o que podemos fazer agora para melhorar a situação no nosso futuro. E pronto, e é isso. Obrigada, João, pela excelente apresentação. Não, foi uma excelente aula sobre a história da paisagem, exatamente como disseste, a importância deste conhecimento para interpretar os tempos atuais. Portanto, tem que ser um debate público, que agora já vai avançado, mas se alguém quiser dar alguma questão ao João, temos espaço para algumas perguntas. Eu gostava de perguntar, João, em termos deste tipo de estudos, há alguma coisa direcionada, por exemplo, para a história do futuro da evolução, por exemplo, dos incêndios? Ainda há bocado estávamos a falar isso na reunião. Sim, não tem sido muito trabalho nessa área em Portugal, não. Mas ainda em dezembro tive a oportunidade de ver uma apresentação de Simon O'Connor, da Universidade do Algarve, sobre a história do fogo na Serra da Estrela, com dados obtidos nestas tais sequências clínicas, mas com quantidade de carvões depois de diagramas clínicos. Ou seja, percebi que é um projeto que ainda está no início, por isso tem que se esperar por esses resultados. Nós próprios temos algumas ideias no civil para seguir essa linha de trabalho, porque é impossível de compreender a paisagem atual sem conhecer a história do fogo. E nós percebemos então que começou no Neolítico, aquelas desflorestações coincidentes com a construção dos monumentos megalíticos que foram feitos com fogo. Consegue-se abater uma árvore com uma chave de pedra polida. É verdade, mas abater uma floresta é muito difícil. Por isso, o fogo sempre foi o meio primordial para a desflorestação. É o mais fácil. Agora, é uma perspectiva que nós próprios no civil vamos tentar explorar. Embora já haja alguns estudos a ser feitos. Fora de Portugal há muito mais estudos nessa área, claramente. E é isso que nós temos que trazer para cá. Não, mas existem claramente indícios em contextos arqueológicos de carvões que não são de materialidade volcânica. Devem resultar
problema é o problema cronológico. Eles estão nos sítios arqueológicos, mas estão lá requisitados como? São processos erosivos, ou seja, claro, só que a questão é a cronologia disso. Se não se podem continuar assim, só porque a hora já está avançada. Eu só queria que Cristina Mota Capitão fizesse só um. Se calhar não dá para mostrar. Talvez não haja muito tempo, mas pelo menos. Eu sou da Inovisa, a Teresa e o Henrique também, se todos conhecem a Inovisa. Neste momento nós estamos a testar acrescentar algo aos seminários, que é, existe uma plataforma que é a plataforma de Chile online, que é uma plataforma que liga ao setor de forma geral, agrícola, alimentar, florestal, portanto, nas nossas áreas de atuação, e pretende ser um veículo de divulgação dos seminários. Nisto estamos a fazer um pequeno teste em que o que se pretende é depois haver a transmissão em direto dos seminários para haver uma maior abrangência de público que poderá estar a aceder também aos seminários. Poderá haver algum tipo de discussão vossa, comentários e fotografias, e até poderão, desta forma, se calhar entrar de forma mais fácil em contacto com os oradores convidados, e convido-vos a todos a acederem à plataforma, que é chil.org, e registrem-se como utilizadores, é gratuito e poderão explorar. Podem seguir outros grupos, outros sites, outros blogs, tem muito interesse. De qualquer maneira, o link já seguiu no último anúncio desse seminário e será feito um anúncio mais formal no próximo ano. Eu queria pedir só para agradecer mais uma vez ao João pelos esclarecimentos. Obrigada. Não sei.